Olá. A Câmara estuda mudanças no Código Florestal do país. Aquela legislação que estabelece, entre outras coisas, o percentual de terras que não podem ser usadas dentro de uma propriedade rural. A proposta que está sendo examinada em uma comissão especial dá poderes para os estados definirem regras específicas sobre esse tema. O projeto é polêmico e opõe ambientalistas e produtores rurais. Para falar sobre isso, a Palavra Aberta de hoje recebe o líder do PV na Câmara, deputado Edson Duarte, da Bahia. Tudo bom, deputado? Deputado, como é que é hoje essa legislação ambiental e o que está se tentando mudar? A legislação ambiental brasileira é considerada uma legislação boa, avançada, porém foi muito pouco respeitada e cumprida durante esse tempo de vigência. A lei está defasada em alguns pontos, especialmente o Código Florestal. Ele precisa ser atualizado, ele precisa ser adequado à realidade de hoje. Agora, o que estão tentando fazer não é uma adequação aos dias atuais, ao momento que nós estamos vivendo, de mudanças climáticas, aquecimento global. O que estão tentando fazer é mudar a lei para adequá-la àqueles que agiram na ilegalidade. Ou seja, ao invés de trazer os ilegais para a legalidade, é a lei que está se adequando a esses, e eu acho isso grave, porque, na verdade, estimula o erro, garante a impunidade e poderá servir de estímulo para outros para que continue também desmatando. Só para as pessoas entenderem. Por exemplo, hoje existe um percentual mínimo de preservação dentro de uma propriedade rural. Seria isso. Por exemplo, na Amazônia, 80%. Aqui no Centro-Oeste, na região do Cerrado... 35%, nos outros biomas como Caatinga, 20%. Isso, área de reserva legal. Reserva legal, ou seja, aquela área que o fazendeiro, no caso, não poderia... Ele tem que deixar reservado como área de preservação. Essa proposta que está aqui altera também esse percentual e dá ao Estado, por exemplo? Em alguns estados eles propõem que isso seja eliminado e que seja garantido apenas aquilo que são as áreas de proteção permanente. Margem de rio, morros com uma determinada declividade, mas acabariam com aquele percentual obrigatório mínimo. Seria a proposta que, inclusive, inclui a flexibilização para que haja tratamentos diferenciados de estado para estado. Entendendo que tem estados que ainda têm cobertura e, portanto, poderia ainda se dar o direito de preservar. E que outros estados, por não ter mais cobertura vegetal, também ninguém estaria obrigado a repor nada. E ficaria como está, sem a garantia da presença de áreas de preservação permanente. Por exemplo, Santa Catarina foi o estado que mudou essa legislação, não foi isso? O Sul, há uma pressão muito grande. O Rio Grande do Sul e Santa Catarina, o Paraná, onde os agricultores estão mais organizados. Agora, é um equívoco. Esse debate está equivocado, o debate está errado. Eles estão atirando no inimigo errado. Eles identificaram o adversário errado. Meio ambiente nunca foi adversário da agricultura. Nunca impediu nada nesse país por conta da legislação ambiental. Ninguém nunca deixou de plantar por conta de legislação ambiental. Quantos estão presos nesse país por conta de um desrespeito a uma lei ambiental? Quantos? Não agora, na história do nosso país, quantos estiveram presos, detidos e que estejam pagando por desrespeitar a legislação ambiental? Então, o problema não está no meio ambiente. O problema para os agricultores, e muitos agricultores estão nos ouvindo, nos assistindo, certamente vão concordar de que o grande problema da agricultura é a falta de crédito, infraestrutura, mercado, tecnologia, que garanta a produtividade e aí sim aumento da produção. E não apenas aumentar a área agrícola no país, que é o que a gente está fazendo ano após ano, concentrando cada vez mais as terras nas mãos de poucos, que nem sequer utilizam todas as suas terras. Nós temos hoje 60 milhões, mais de 60 milhões de terras agricultáveis, desmatadas sem uso, mas com dono, que não usa, mas também não permite que ninguém faça uso. Para reduzir, por exemplo, essa área de preservação mínima, ela pode ser, é uma medida que pode se reverter contra os agricultores, por exemplo, na forma de prejuízos a mananciais, a nascentes? Nós teríamos isso, o prejuízo ambiental de imediato, que é o que nós já estamos assistindo. Hoje a agricultura está ficando insustentável e ela está ficando cada vez mais cara porque os nossos ecossistemas desequilibrados, a cada dia surgem novas pragas e novas doenças. Você aplica mais veneno, que custa muito caro, até porque é cotado no dólar,
cria mais desequilíbrio e a cada ano mais veneno, mais caro, de tal forma que em algumas regiões praticamente se tornou impraticável algumas culturas, foram inviabilizadas por conta desse aspecto ambiental. Sem falar no prejuízo ambiental por si só, rios nossos que estão assoreados, rios que estão completamente contaminados, enfim, os solos que foram esgotados ou foram salinizados por irrigação inadequada, mas nós temos também outro prejuízo, mais rápido, direto e grave, e que bate direto no bolso do agricultor brasileiro e pode comprometer a nossa economia. É que este tiro que os ruralistas estão dando, todo esse movimento para adequar a legislação aos ilegais, achando que com isso vão evitar pressões internacionais sobre esses que estariam supostamente na ilegalidade, esta repercussão no momento que nós estamos vivendo no mundo, em plena negociação para Copenhague, quando há um esforço de toda a comunidade internacional para tentarmos salvar o nosso planeta, tentar garantir condições mínimas de vida, de sobrevivência no planeta, se repercute, e logicamente, e logo o Brasil, em que há uma esperança muito grande na posição brasileira, pela presença brasileira e o que o Brasil ainda tem. E sai essa notícia que o setor ruralista aqui, eles querem continuar desmatando para produzir e vender lá para eles, para a Europa, para a Ásia, para a América do Norte, e se lá eles resolverem boicotar os produtos brasileiros por conta dessa atitude, que, digamos assim, estaria na contramão de toda a tendência mundial, aí seria grave, eu acho que nós teríamos graves prejuízos, e aí talvez os agricultores pudessem sentir na pele e no bolso isso que nós estamos falando já há algum tempo. O senhor mencionou Copenhague, que é essa conferência mundial sobre o clima que vai acontecer agora em dezembro, né? Em 7 de dezembro tem início. Qual a posição do governo? O governo já tem uma posição para apresentar na conferência, e qual a posição do governo especificamente em relação a essa proposta de mudança aí no Código Florestal? O governo já era para ter uma proposta já há um bom tempo, né? Já era para ter uma proposta consistente, o mundo está esperando pela proposta brasileira. Porque nas negociações de Copenhague, as posições de países emergentes como Brasil, Índia e China terão um peso muito grande. E o Brasil tem como influenciar na posição da Índia e da China. Acontece que o Brasil até agora não tem uma posição clara. Se conversou agora recentemente, se divulgou de que o Brasil teria um ensaio de uma proposta, inclusive com a posição de redução em 80% do desmatamento. Nós entendemos, nós do Partido Verde, que a proposta que foi divulgada pela imprensa, ela é tímida. Ela é tímida. Eu acho que o Brasil precisa ser mais ousado, porque o mundo espera essa posição brasileira. Segundo, o Brasil não pode condicionar a sua proposta aos recursos que poderão vir da sua proposta. Eu acho que o Brasil tem que fazer o dever de casa. E aí sim, passaria a ter legitimidade internacional para exigir contrapartidas. Mas não, ao contrário, colocar como condicionante. Se não me derem dinheiro, eu não faço a minha parte. E, por outro lado, nós temos feito a seguinte observação. O governo brasileiro não pode apenas dizer quais são as suas metas, mas como pretende cumprir as suas metas. Hoje nós estamos enfraquecidos institucionalmente, o IBAMA não tem capacidade de fiscalização hoje para atender a qualquer mudança de operação ou de metas de redução de desmatamento. Sem falar de outras instituições, inclusive do envolvimento do próprio governo. E por último, o governo não pode pensar só na Amazônia. Hoje nós temos um desmatamento no Cerrado, por exemplo, por ano, o equivalente a um estado de Sergipe. E quase a metade de todo esse patrimônio de uma biodiversidade riquíssima, que é a nossa caixa d'água, de onde nascem os principais rios, que é o Cerrado, está sendo destruído. Então a proposta tem que ser para a Amazônia, mas para o Cerrado, para a Mata Atlântica, para a Caatinga e para todos os biomas. Só aproveitando, já que nós nos dirigimos para o final do programa, antes de terminar, eu queria perguntar para o senhor se tudo isso não vai fazer com que o PV acabe indo para a oposição ao governo. Oposição eu não diria, né? Porque nós teríamos que nos aliar a grupos que nós também não concordamos com as suas posições, como o DEM e o PSDB. Mas eu acho que esta postura de negligência do que está acontecendo aqui na casa, com o movimento da bancada ruralista que se apropriou da revisão da legislação ambiental brasileira, com a complacência dos líderes do governo, eu acho que da nossa parte, como Partido Verde, a nossa tendência é o distanciamento daqui para frente cada vez mais forte, até assumirmos uma posição que aí sim seria uma posição de total independência, mas não de oposição.
Queria agradecer a participação do deputado Edson Duarte, do PV da Bahia, aqui no Palavra Aberta de hoje, deputado que veio falar da tentativa de mudança no Código Florestal Brasileiro.